Ao vivo. Estamos ao vivo. Cadê Celso Cunha? Boa noite, galera. Cadê Celso Cunha? Bruna, Márcia Carvalho. Já estou aqui em contato com o Celso já está entrando. Ah, ele quer que chame. Deixa eu chamar ele aqui, calma aí. MHT, convidado. Salve, Celso! Fala, Arthur! Tá ele e as planilhas aí, tô vendo aí um monte de papel aí. Para variar, né? É. Rapaz, deixa eu ver aqui. É só virar a câmera, eu acho, né? Já foi? Virou aí. Tá na academia, Celso? Tô na academia. Ah, legal, pô. Área, local bom aí pra gente bater um papo. E Joana aí, ó. Joana entrando. Joana, já manda É, aí uns 5 aviãozinhos, chama Cleomar. Que agora, ó, agora, essa noite, o papo é brabo, hein? Eu sugiro aí que vocês não percam, não, porque a história do Celso não é de brincadeira, não é para poucos. verdade. Biteliel. Vamos esperar um pouco o pessoal entrar aí, Celso. Jadiel. Jadiel. Quem Jadiel aí é já conhece o parceiro. Celso aí? Já conhece, Joana? Joana foi aluna da habeas corpus, né? Da antiga, né? Da antiga. Mas é isso aí, Celso. Vamos começar a live, que daqui a pouco o pessoal vai entrar. Uhum. É, Novamente, muito bom estar com você. Sempre é bom estar com você, que eu sempre aprendo. Enfim, É recíproco. é, o pessoal aí, quem tiver na live aí, puder já compartilhar a live. Essa live aí promete. Vai ser uma live aí que são só 45 minutos. Eu acho que vai ser até pouco para a história de Celso. E toda vez que a gente começa a conversar é mais do que isso, né? Pô, isso aí passa rápido. Verdade. Celso, vamos começar assim. Começa se apresentando. Quem é Celso Cunha? Rapaz, Celso Cunha, acho que é um cara curioso, que começou lá atrás estagiando na Caixa Econômica Federal, em seguida, Bolsa de Valores, auxiliar de operador de pregão na Bolsa de Valores, operador de pregão, gerente de bolsa, Rio, São Paulo e BMF. Na época, hoje eu não sei, mas na época eu fui o gerente da Bolsa de Valores Tu começou mais como novo do Brasil. gerente da Bolsa no Rio ou em São Paulo já? Já era as três, né? Mas em São Paulo que eu assumi, com 20 anos de idade, né?
Caraca, Fui muito bom. gerente na Bovespa com 20 Celso, anos de idade. enquadra um pouco mais o teu rosto, que tá um pouco fora, por favor. Agora, assim tá Agora tá melhor? bom, tá ótimo. E na época eu tive que ser emancipado, né? Porque não tinha 21 anos ainda. E Ah, as tu não coisas tinha. foram acontecendo, né? Mas aí tu já saiu de casa, Celso? Isso saiu de casa com quantos anos? Então, na verdade, eu fui expulso de casa com 16 anos, né? Por causa de uma briga com Mentira, meu irmão. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Que teve aí que eu entendi amadurecer cedo. que eu tinha que voar, né? Não adianta ter asa e não bater, né? 16 E anos tu saiu de casa, com 16 anos. 16 anos, Aí é. foi trabalhar na Caixa, foi estagiar na Caixa, para Fui depois andar estagiar na na bolsa. Caixa Econômica através de um tio meu. Eu sou o único estagiário na Caixa Econômica Federal com mais de 200 anos, estagiário da Caixa Econômica Federal de técnico em Química. E Caramba. só fazia conta, né? Eu terminei o segundo grau técnico muito cedo, né? E, e o meu tio conseguiu para mim um estágio lá, né? Graças a Deus lá. Eu Mas tinha como é que acabado tu de sair chegou, de casa. como é que tu chegou, Celso, até a bolsa? Como é que foi essa? Então, aí vamos Tu viu lá. alguém passando com Aí, um carrão? não, não, não. E O a que que bolsa tinha isso, né? aconteceu? O pessoal que andava na bolsa era muita gente com grana, né? A maioria, né? Na época, então, isso a gente está falando em 1984, Arthur, entendeu? E o que que aconteceu? Em fevereiro de 84 eu fui lá, mas eu já estava estagiando na Caixa Econômica, né? E sabia que ia acabar. Em algum momento, o estágio lá é de um ano, né? E aí eu Sim. fiz curso técnico, curso de teatro, fazia figuração, tentava me virar e sempre procurando, eu com uma pasta cheia de currículos, né? E o meu padrinho, falecido padrinho, saudoso, ele trabalhava num prédio na Rua da Assembleia, no centro da cidade. E Sei. eu ia para o centro da cidade distribuir currículo, procurar emprego, né? Só que eu não tinha 18 anos ainda. E aí ele pediu para um diretor do Itaú que me desse uma carta de apresentação para eu fazer prova para o banco. Aí fui lá em São Cristóvão, né, e tal, e entreguei Isso a na qual carta. banco? A Caixa? Para a Caixa Econômica? Não, não, para o Itaú. A Ah, Caixa Econômica, meu tio conseguiu um estágio para mim na Caixa aham. Econômica Federal, agência da Vila Militar, onde ele trabalhava, e eu fiquei um ano lá. Só que um ano depois acabou, não tem como ficar. Aham. Né? Aí já estava no Itaú, aí tu começou pelo Itaú. Não, aí eu apresentei, consegui uma carta do Itaú, meu padrinho conseguiu para eu fazer prova para escriturário, né? Antigamente, trabalhar no banco era uma coisa sensacional, né? Meu pai Então, ele fala, conseguiu meu uma... pai foi gerente do Nacional e Pô, ele fala isso, era, ele falava que aprovava a grana para quem queria. Nessa época era a força da caneta, né? Ele era a fala. prateleira mais alta, né? Você chegava a gerente de banco, nossa, você era o cara, né? Só que eu ia começar como estagiário, né? Com segundo grau e tal. Só que todo mundo queria isso, né? Não era só eu, era um batalhão. Aí eu cheguei lá em São Cristóvão, na central do Itaú, e na Cancela, né? Que é um prédio que tem lá até hoje, né? E aí apresentei a carta, falou, ok, meu filho, pode esperar em casa que quando surgir uma oportunidade a gente te chama. Falei, pô, mas vocês não estão entendendo, eu preciso e preciso urgente. Tá bom, mas espere em casa. E nada, né? Aí eu comecei a encher o saco e ia lá quase todo dia, né? E, pô, e aí, nada, e aí, nada. E aí eu falei, pô, e teve um dia que eu já fazia teatro mesmo, né? Aí eu ouvi essa atendente conversando no telefone, falando que ela foi na inauguração do Barra Shopping, no show do Paralamas do Sucesso. Eu falei, agora é comigo, né? Aí ela olhou para mim, desligou o telefone, olhou para mim e falou, pô, de novo, já falei para você esperar em casa. Falei, não, não, só vim te fazer um elogio, que eu te vi lá no show do Paralamas, na inauguração do Barra Shopping. Pô, muito legal, mas você estava com os amigos e tal, nem fui falar contigo. Ela, você viu, você estava lá? Tava, tudo mentira. Aí ela foi, me chamou, ela falou assim, vai ter uma prova aí, você quer fazer? Tá com pressa? Eu falei, nenhuma. Você quer fazer, quer disputar? É uma vaga para 50 pessoas, uma vaga. Você quer? Eu falei, mas eu só preciso de uma Já vaga. era para bolsa já, Já era para para ser operador. auxiliar de operador de pregão Ah, para ser na auxiliar. Itaú Corretora, na Bolsa de Valores. E eu acabei
sendo selecionado, né? Dos 50, eu acabei sendo selecionado e fui para lá, né? Para a corretora. E no dia Isso com quantos anos, seguinte, Celso? 18, com 18 anos. 18 anos, novinho. Aí no primeiro dia de pregão, lá que o gerente de bolsa me selecionou, ele olhou para mim e falou o seguinte: olha, valorize cada centavo que passar pela sua mão. Esse dinheiro não é seu. Entendeu? Eu falei, entendi. Repete. Eu repeti. Repete 10 vezes. Eu repeti 10 vezes. Falou, então agora você já pode descer para o pregão. E lembra-se de uma coisa. Aqui, a sua palavra vale mais do que 1 quilo de papel assinado. Entendeu? Sim, senhor. Vai para o pregão. Aí chega lá embaixo, aquela gritaria toda, né? E eu Imagina. auxiliar e operador de pregão. E fiquei nessa função por um ano e pouco, e juntando dinheiro, né, guardando tudo que dava, não ganhava muito, né, mas guardando tudo que dava para eu poder fazer a prova para ser operador de pregão, que ganhava em média US$ 1.000, tipo, pô, sei lá, 4 vezes mais do que eu ganhava. Então a intenção era essa. E só que eu não tinha recursos, né, não tinha muito recurso, né, e A fazia um. intenção, Celso, a intenção da live é justamente essa, é mostrar é, que é possível a pessoa começar do zero, sabe? Começar do zero e às vezes e começar a empreender. É, a gente ouve muito, assim, a pessoa que é mais carente, tem mais limitação, né, às vezes até de network, de conhecer outras pessoas, não acredita que pode melhorar de vida, sabe? Ah, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. E não é assim que funcionam as coisas, né? Às vezes, com muito trabalho, não é fácil, mas com muito trabalho a gente consegue mudar de vida, mudar a vida da nossa família, nossos familiares. Eu já vi grandes empresários que mudaram de vida começando do absoluto zero. E é isso. Mas foi mesmo, do absoluto zero, do zero exponencial. E andava de trem, né? E o dinheiro contadinho. Naquela época não tinha Eu não como vou entrar transporte, agora, não tinha não, nada. mas a festa do milhão foi com quantos anos? Com 28. Eita ferraia! Eu gravei hoje, no outro dia, sexta-feira, eu acho, falando, ele ganhou, fez a festa do milhão antes dos 30. Eu não lembrava, eu lembro que era antes do 30, mas não lembrava a idade. Foi com 28. Mas, na verdade, o que acontece? Na Bolsa de Valores de Wall Street, né, onde eu fiz cursos e tudo, estive lá algumas vezes, lá a média, os americanos fazem US$ 1 milhão, em média com 25 anos. Mas Eita, acho que para um brasileiro que começou lá de baixo, né, em Bangu, chegar aos 28, eu acho que foi bom. pô, E a gente não maravilha. está falando de R$ 1 milhão, a gente está falando de US$ 1 milhão lá atrás, não agora, né? Lá atrás. Era Então, muito. tudo fazia muito sentido, né? E depois que você começa o caminho, você vai, cara, você vai. E a coisa mais importante são os 2 Ds, né? Disciplina e determinação. Então, eu lembro que vale a pena contar. Isso está até no meu canal também, lá. Tenho 70 vídeos aí no canal de educação financeira, Ó, mas pessoal, quem não segue o Celso Cunha aí, quem quiser organizar a vida financeira, já segue o Celso Cunha que vai mudar de vida. O Celso já me interessante. acompanha pessoalmente, pô, já tá comigo já há uns 3 anos já, né, Celso? Talvez? Tem esse Não, canal? comigo mesmo tu já deve estar, Contigo cara, 3 anos, contigo três anos, é há verdade, 30 anos já. Há 30 é anos. verdade. Comigo já tá nos 30 anos. Eu conheci Juliano na tua academia, cara. Foi, Conheci a foi Juliano mesmo, na foi mesmo. academia. Eu entrei na tua academia na Habeas Corpus com 12 anos de idade. 12 Olha anos. isso. Tu sabia A disso? gente conhece desde aquela época, né? É, Só 12 anos. agregando, só agregando. Mas Mas, assim, mas né? conta, Celso, essa trajetória lá em Wall Street, que tu operou lá, como é que foi essa. Então, foi quando eu fiz 25. Bom, deixa eu contar a história de como eu cheguei no curso de operador de pregão, que essa Tá, história vale a pena contar. E eu tá. ralando ali pra caramba, né? E ganhava US$ 1,5 salário, e um mês eu comprava uma camisa. O primeiro sapato que eu usei foi emprestado, né? Apertava meu pé pra caramba. Então, assim, num mês eu comprava uma camisa, no outro mês eu comprava uma calça, no outro mês eu comprava um sapato e uma gravata, e vão assim, né? E essa era a vida. Até que um dia que eu cheguei na corretora atrasado, estava chovendo, e, pô, pegando trem, né? O trem sempre cheio.
e só tinha um lugar no trem onde estava pingando de um ventilador uma água suja lá e sujou minha camisa branca. Aí eu cheguei na corretora, né, tinha que passar antes, né, na Itaú Corretora, antes de chegar no pregão. Aí passei na corretora, quando cheguei lá, eu estava lavando a camisa no banheiro, aí chegou um operador, o Xuxa, Dilson Maza, muito meu amigo, aí chegou e começou a me sacanear, falou, ué, veio nadando? Eu falei, não, vim de trem. Aí ele, pô, tá vendo? Você tinha que ganhar dinheiro, rapaz, você não tem jeito não, vai ficar nisso a vida inteira? E eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei bravo com ele, né? E aquilo, não parei de pensar aquilo. Eu falei, pô, para você é mole, né? Tu mora numa cobertura no Leblon, teu pai tem um banco, o Banco Masa, que foi vendido para a Amazônia e tal. Eu comecei a esculachar ele. Ele falou, se eu fosse pobre igual você, eu trabalharia muito mais do que você trabalha. E aquilo não saiu da minha mente. Eu desci aquele dia, fui embora para pegar o trem, passei em frente a uma faculdade, a Moraes Júnior, na Buenos Aires, que hoje é a Anhanguera. E entrei lá e falei assim, quando é que é o vestibular, cara? Mês que vem. Eu falei, eu vou fazer. Entrei, peguei lá o prospecto e cheguei em casa, separei os livros e fui estudar. E passei, entrei na faculdade e meu objetivo era ser operador. Falei, não, é isso mesmo, ele está certo, o errado sou eu. E entrei na faculdade, só que para pagar a faculdade, aí é que não sobrava dinheiro. Né? Sem pagar, uma faculdade paga, né? Sem pagar a faculdade, eu E comprava naquela uma época era camisa. cara a faculdade, né? Faculdade Era, não era o era preço que é hoje, cara, assim, era caríssimo. pô, era um salário mínimo. É. E eu ganhava 1,5. Então eu só podia fazer uma refeição por dia, não dava, que era o bandejão do banco, da Itaú, da E corretora. nessa época tu morava onde, Celso? Então, com meu tio, Gilson, Ah, entendeu? Em Vila Valqueire. E aí depois acabei, minha mãe convenceu meu pai a voltar para casa, mas a gente não se falava, né? Mas mesmo assim acabei voltando depois. Mas o que aconteceu? Eu queria fazer, eu tinha que fazer a prova e o curso. Aí pedi para o banco pagar, para a corretora pagar, eles falaram que não iam pagar. Falei, caramba, eu tinha 1/3 do valor. E comentei com um colega que trabalhava comigo, que já era bem mais velho. Falei, Luiz, eu não quero ter essa vida que você tem. Você, pô, casado com filhos, ganhando 1,5 salário, eu preciso fazer a prova de operador e tenho que passar. Aí a gente começou a pedir no pregão as pessoas que fossem vender as ações picadas, pequenas ações, no mercado fracionário, eles vendiam mais barato. E eu pedi que eles vendessem para mim, entendeu? Eu e o Luiz, o meu amigo. Aí ficou um monte de gente. Pô, ele quer fazer o curso de operador, está juntando dinheiro. Então, assim, eu comprava pela metade do preço, juntava 100 ações e vendia no mercado à vista pelo dobro, que era o preço correto, né? Não era o fracionário mais. tu E comprava para assim eu você, tu comprava para você e vendia no comprava para mercado. mim, na pessoa física, né, com dinheiro que eu tinha guardado do estágio da Caixa Econômica Federal. E o que eu conseguia juntar, né, que eu conseguia guardar. E em 8 meses, eu acho que já tinha o dinheiro e já consegui fazer a inscrição, já paguei a prova. Só que para isso eu tinha que apertar bastante, né, a corda, né? Esticar a corda, porque não sobrava mais nada, né? Final de semana eu tinha que estudar, o que eu não conseguia estudar durante a semana era final de semana e dormir, descansar também. E no dia da prova, eu lembro que eu tinha almoçado na sexta-feira e não comi mais nada, não tinha mais nada para comer. Né? Nessa época, eu já tinha voltado a morar com meus pais. E quando eu abri a geladeira de manhã, tinha um copo de leite, que era do meu pai, que ele tinha úlcera, né? E um ovo para minha mãe almoçar. Eu falei, caramba, que vida é essa? Aí, pô, toma um copo d'água e vai, né? Vamos embora. E vai até a Central do Brasil, depois anda até o Museu de Arte Contemporânea, no Flamengo, Museu de Arte Moderna. E aí fui andando até o aterro do Flamengo e começou a prova, então quando deu 11 horas da manhã, aí, pô, a pressão baixou e eu desmaiei. Caramba. E aí me levaram para o banheiro, molharam a minha cabeça lá e falou, cara, volta na próxima que essa acabou para você. Eu falei, não, você não tem ideia. Você não sabe o que eu passei para estar aqui. Aí abri a bica, tomei 1 litro d'água, voltei para a sala e passei em primeiro lugar. Que isso. Aí, Era para. aí Não tinha opção, né? Tinha que quando fazer dar certo, né? tinha que ser, não tinha como não ser, né? Ou é, né? Você não tem outra escolha.
Aí, quando eu cheguei lá com o diploma na corretora e com a lista, eu falei aqui, eu passei em primeiro lugar. Embora vocês não tenham pago a prova, o curso, eu me virei e passei em primeiro lugar. Pô, parabéns, você é um sucesso, legal. Só que aqui a gente não promove. A gente contrata pessoas já formadas, já prontas. Aí contrataram um rapaz, que era meu xará, Celso também, morava na Tijuca. Eu falei, caramba, eu fiz esse esforço todo para nada. Aí esse meu amigo me chamou e falou o seguinte, vamos lá na Xerox, traz o teu diploma. Falei, que Xerox? Ele, não, aqui no andar de cima, Xerox do banco. Aí fomos lá, o cara era amigo dele. Falou, irmão, dá para tirar umas cópias desse diploma dele aqui? Aí, pô, ele passou em primeiro lugar. Aí o cara, quantas você quer? Eu falei, não sei, umas 20. Aí ele, quantas corretoras tem? Eu falei, 100. Ele falou, então você precisa de 100, você não precisa de 20. Eu falei, pô, mas não vai te atrapalhar? E não, de forma nenhuma. O cara foi e me deu 100 cópias. Né? Quando eu me casei, ele foi um dos convidados, né, para o meu casamento. E peguei e distribuímos lá na Bolsa. Aí, um mês mais ou menos depois, liga uma pessoa lá, na corretora, do Itaú Corretora, continuei lá, né? Uhum. Aí recebi uma ligação falando o seguinte, vai ter uma seleção aqui para operador e eu indiquei você. Você amanhã, 3 horas da tarde. Eu, pô, show de bola. Aí fui falar com o meu chefe, né, o gerente de bolsa. Falei, Renato, olha, consegui tá, uma indicação, vou fazer uma entrevista na Fonte Corretora, seu amigo Sapienza que me indicou, ele, por que você não fica aqui? Eu falei, não, rapaz, eu preciso voar, eu tenho que ganhar mais. Fica aqui. Eu falei, não tem como, eu vou lá fazer a entrevista, não sei nem se eu vou passar, mas eu vou, ok? Não, tá bom. Aí no dia seguinte, na hora da entrevista, ele mandou eu ir para o Banet, descontar um cheque, levar para um cara. Eu falei, caramba, na hora da minha entrevista, ele, mas não liga não, depois eu ligo lá, você vai outro dia. Aí eu, triste pra caramba, em frente ao elevador, aí vem o Celso, que era o operador. Xará, o que você precisa? Eu falei, não, o que você precisa? Descontar esse cheque, levar um pedaço para o quiosque, levar um pedaço para o Henrique, não sei o que. Ele falou, me dá aqui. Vai lá, faz a tua entrevista. Aí você vê, né? Nessas horas aparecem os anjos, né? Rapaz, é Deus, né? Deus dá caminho, cara. E eu fui lá e passei na entrevista, fui ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava. Caraca. E 6 meses depois abriu a mesma corretora em São Paulo, a Fonte Corretora, 145, e eu já fui contratado lá como gerente de bolsa, com 20 anos de idade. Caraca! Gerente de bolsa Isso mais quanto novo tempo depois? Brasil. Da contratação até tu assumir gerente? Um ano, no máximo. Menos de um ano. Muito rápido. E quando eu fui para São Paulo, eu fui ganhar o equivalente, na época, a 22 salários mínimos. Era muito dinheiro. Mudou de vida. Um ano depois já mudou de vida. Não, aí eu ligo para minha mãe e falo o seguinte, a partir de hoje, todas as despesas da casa são minhas. Fala para o meu pai descansar um pouco e agora é comigo. Entendeu? E não fazia diferença nenhuma, cada vez eu trabalhando mais, ganhando mais, e depois me chamaram para ser, no Rio de Janeiro, gerente de São Paulo, porque eu queria voltar. E eu fiquei nas 3 bolsas, né? Bolsa do Rio, Bovespa e BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. E quando eu fiz 25 anos no meu curso de operador de pregão, eu ganhei como prêmio até de um amigo que me convidou para que eu fizesse um curso, né, em Wall Street, na Bolsa de Nova York. Né? Falei, pô, aquilo lá é o máximo. Né? Só que quando eu cheguei lá, nessa época também, já não tinha mais o pregão Viva Voz. Né? Algumas pessoas ficavam lá embaixo, mas ficavam no computador. O pregão da Bolsa do Rio, de São Paulo, que hoje é B3, né? Já não existia, já era tudo pelo sistema, né? Operando via computador também, e lá também. Parece que o único pregão Viva Voz, na época, era no Japão. Hoje já não existe mais. Né? Hoje você opera tudo home office ou através da corretora, em ofertas que são colocadas no sistema, compra, venda, o que quer que seja. Né? Então o mercado mudou bastante. Mudou até para melhor, né? Abriu, aumentou o número. Eu lembro que uma época, não sei precisar quando, que todas as ações do Brasil custariam 29 bilhões de dólares. Então, assim, se alguém comprasse numa fotografia,
na cotação, na última cotação do dia, 29 bilhões de dólares, você compraria todas as ações negociadas no Brasil. Na prática, não, porque você começa a comprar, começa a subir. E o Bill Gates, na época, tinha 40 bilhões de dólares de patrimônio. Falei, Caramba. rapaz, o cara compra Só no Brasil. 1,3 Brasil. É. Ainda sobra dinheiro, né? Ô Celso, E até... nessa época aí, o pessoal já andava endividado. Hoje também. Para você, qual a impressão aí que você tem? Porque hoje também o acesso à informação é muito mais fácil, né? A pessoa ter informação, a pessoa conseguir. é, 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 Mas também tem mais, além de ter mais informação, mas também tem acesso a mais recursos financeiros e acaba se endividando do mesmo jeito. Era naquela época ou nessa época de hoje? Onde que era mais fácil a pessoa se endividar? Não, dívida sempre existiu, né? Dívida parte da pessoa, não é nem do sistema. É a pessoa que pensa assim. Eu costumo dizer que assim, não existe rico e pobre, entendeu? A diferença entre os dois é a maneira de pensar. Os ricos compram ativos e o dinheiro passa a trabalhar para ele. É a renda passiva. O pobre é aquele cara, pô, se ele ganha um salário mínimo, ele gasta um salário mínimo. Ele pensa como pobre. E a coisa mais importante não é quanto ele ganha, é quanto ele gasta. Se Sim. você ganhar um salário mínimo e gastar R$ 1.000 para viver por mês e guardar R$ 500, você se eleva, você sobe na prateleira. Em um ano você vai ter 6.000 mais juros, entendeu? Em 2 anos você vai ter 18.000. Aí já consegue fazer um negócio, monta uma barraquinha de cachorro-quente, aí vai, né? Cara, uma barraquinha de pipoca, o cara fica rico. Daqui a pouco ele tem duas, bota alguém para trabalhar para ele. Mas esse é o pensamento empreendedor. O relatório que saiu ontem do Serasa, 71 milhões de pessoas no Brasil estão negativadas. Caramba. E a maior parte delas foi passando pelo cartão de crédito, que é uma facilidade, né? Você pega o cartão, passa e compra, passa e compra. Aí daqui a pouco vem o carteiro aqui com, toma aí que é teu. E, ai meu Deus do céu, vou parcelar. Pô, no parcelamento, os juros chegam até 20% da tua dívida, né? No cheque especial dos bancos, com aquele negócio, eu tenho um especial aqui, vou entrar 15% ao mês, enquanto que a taxa Selic do Banco Central é 15% ao ano. Olha isso. Então, assim, se você segue a receita, ganhar antes de gastar, gastar menos do que se ganha e construir reservas financeiras constantes e crescentes, Arthur, é uma questão de tempo. Não é, Guardar antes de ganhar, não, reserva financeira. ganhar antes de gastar. Ganhar antes de gastar. Gastar menos do que se ganha Gastar menos do que se ganha. e construir reservas financeiras constantes e crescentes, você fica rico. Todo mundo. Agora, o conceito de riqueza varia de pessoa para pessoa. Entendeu? Então, assim, tudo faz sentido. Quando você começa, se o teu mês custa 3.000, você deve construir reservas emergenciais de 3 vezes esse valor. Isso é básico. E quando, no caso das empresas, também, só que não são reservas emergenciais, é o capital de giro. É aquilo que eu venho te falando há 3 anos, entendeu? Então, assim, Agora, o capital de giro hoje, eu vejo, tem gente que fala 3 vezes, tem gente que fala 10 vezes, 12 vezes, um ano. pelo menos 3, né? Pelo menos 3 vezes o custo fixo, né, da empresa. Mas isso varia também, porque embora o nome seja custo fixo, ele varia de mês para mês. Né? A tua conta de luz, um mês vem 3, no outro vem 4, no outro vem 5. Aí, É. pô, você tem tem que indenizar alguém, um recolhimento, um imposto, uma venda mal feita, uma inadimplência, a variação de matéria-prima, e você eleva teus custos e você eleva o preço também para repor isso. Então, assim, toda empresa é um ser vivo. E tudo isso varia também. Só que você vai elevando o seu padrão, vai subindo nessa classificação.
E às vezes não, a queda é proporcional à altura, entendeu? E quando você cai, dependendo da altura, tem gente que não consegue se levantar. Você lembra que eu sempre falei para você, eu falei, ó, no fundo do poço tem uma cama elástica. É. Porque A a maior pessoa, queda que eu conheci foi do, talvez da história, né? Deve ter sido do Eike Batista, talvez, né? talvez, Caraca. mas olha, mas não fica pobre. Não, Porque não fica, assim, não fica, e ele falou assim, ele construiu, eu acho que, se eu não me engano, quase 20 empresas, se eu não me engano, quase 20 empresas bilionárias. E aí, só que ele sim. errou em uma muito feia, né? Que aí ele carregou as outras. Mas ele falou assim, cara, minha cabeça sabe fazer de novo. Agora está entrando na questão de investimento de cana, de uma cana modificada. Enfim, tá falando, já conseguiu um investimento bilionário aí, cara, da pessoal trazer para Então, a investimento. história dele começa com o pai dele, né? Por acaso ou não por acaso, eu conheci o pai dele, seu Eliezer Batista, que Aham. foram uma das pessoas mais influentes no Brasil durante Por os falar em conhecer, olha só, 50 anos. me conta a história. Eu acho que essa história vai dar um excelente corte. Me conta a história do que você sentava ao lado do Jorge Paulo Leman. Agora, ó, cuidado que vai chegar nele, hein, cara. Esse vídeo chega nele. Rapaz, a corretora que eu trabalhava no pregão tem as cabines no pregão, né? Cada Aham, cabine tem um número. sim. Então, eu trabalhava na cabine 89 e a corretora dele era 90, do Banco Garantia. Né? Eu esbarrava nele, mas, pô, não Esse dava banco muita garantia sorte, já era não. dele, não? É dele? Não, já Ah, era dele, ah. ele era o majoritário lá também, né? E depois ele vendeu, aí ficou bilionário, aí muda tudo, né? Mas ele é conhecido no pregão como uma pessoa muito generosa. Quando ele vendeu a corretora, o banco de investimentos, garantia e tal, ele proporcionou aos funcionários ali uma gratificação assim histórica. É O mesmo? operador de pregão dele, na época, recebeu de prêmio 4 milhões de dólares. Caramba, mudou de vida. E tinha a minha idade, Ricardinho. Ricardinho mora no exterior e tal. Um rapaz, pô, um talento do pregão, um talento, entendeu? E foi muito bem premiado também, e dali só subiu, né? Tem histórias maravilhosas de pregão, de altas e baixas. Eu participo de grupos de operadores de pregão e para algumas pessoas nós temos que fazer, a gente acaba fazendo vaquinhas mensais para comprar uma cesta básica para os caras. Que era Então, operador. que foi operador de pregão na época, né? Então a gente se reúne 2 vezes, 3 vezes por ano e algumas pessoas Para tu ver, ele não não tiveram conseguiu patrão. se educar talvez financeiramente, né? Ganhou muito dinheiro, às vezes no peregão e tal. Sim, mas ninguém está livre da queda, É. entendeu? Ninguém está livre da queda. Em 2015, de 2015 a 2018, 2016 e 2018, passei momentos muito difíceis. O erro é o erro de avaliação. Você avalia as pessoas de acordo com como você agiria. Só que cada um pensa diferente. É bem difícil, é bem difícil. E isso é assim, são seres humanos, as pessoas mudam também. Então, já ganhei muito, já perdi bastante também, mas a experiência que você tem vai te trazendo conhecimento, né? Então, hoje, quando eu vejo algo de errado, eu vou te falar que em 80% dos casos eu percebo antes de acontecer. Porque tem muita quilometragem, né? Eu já fiz consultoria para mais de 100 empresas. Né? Eu escrevo para 2 revistas, um site, um blog. E as empresas que eu fiz consultoria varia muito de segmento. Até fábrica de caixão eu fiz, até termas eu fiz. Então, assim, quando você começa a vislumbrar até onde a vista alcança, aí só que você tem um feeling, que é a sua percepção. Pô, lá, isso eu já vi. Eu já vivi isso. Então, assim, não é esse o caminho. E a gente vai tratando dessa forma. E na mesma maneira que eu ensino, eu aprendo também. E aprendo bastante. Então, eu estou sempre aberto para novos clientes. Eu faço 2 consultorias de cada vez, não mais do que isso.
Porque eu tenho as minhas empresas também. Senão eu vou ter que contratar alguém para tocar o meu negócio, Vai né? ficar E doido. aí, Hoje tu tá com tu tá com a MHT, né? Tocando a MHT, que eu vejo é assíduo. Tá com as duas academias, né? sim, sim. E a consultoria também, né? É Eu, consultoria eu, ainda. eu sou um dos poucos que trabalham com valuation, né? Avaliação de empresas. Eu sou, Academia, as sou duas academias cotista. tem quantos colaboradores somados, Celso? Nas duas, É, somados, dá uns mais de 50. É é, quase uns 60, eu acho. uns 30 em cada um. Não. A da Taquara tem mais, né? Tem Tá bom. 42. A de Bangu tem menos, deve ter uns 20 mais ou menos, tem que fazer as contas. Mas assim, esses são os diretos, né? E vem os indiretos também, né? Aí o pessoal que trabalha com manutenção, estofador, né? Os artegrafistas, aí tem uma série de coisas aí, É. né? E a roda tem que girar. Agora, Empresa perfeita trabalhou. a pessoa querendo fazer uma consultoria contigo, como é que faz? É só entrar em contato comigo, eu estou em qualquer rede social, vocês vão me Segue encontrar, o Celso. Celso Cunha, Se não seguiu, já segue o Celso. Saúde Financeira Celso Cunha, e Celso Cunha vai me E tá encontrar no dando aula também, Instagram né, Celso? Tá dando aula na faculdade também. ainda, não? Eu dou aula, eu sou professor do MBA da Faculdade Gami Souza, professor de finanças e professor da pós-graduação ex-físio, né, que é em São Paulo também, mas a gente faz essas aulas são via online, né, internet. E as coisas acontecem, né? Também os contatos vêm através das revistas também. E toda hora, você vai fazendo o teu trabalho, né? O que eu me preocupo é em fazer um trabalho bem feito. E isso vai expandindo, aí um passa para o outro. A semana passada me ligou a dona de uma escola de dança, são três, né, da mesma família, e, poxa, eu peguei teu contato com um rapaz que fez uma avaliação com você numa academia lá de Jacarepaguá e tal. Pô, você pode vir aqui? Está marcado para sexta-feira agora. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E, de uma maneira geral, quando você trabalha correto, né, e acaba se inteirando a respeito do negócio, você precisa trazer bons resultados. Porque não vale só falar. Falar até papagaio fala. Você tem que indicar e trazer resultado. O que eu É. digo, a minha consultoria se paga e muito. Porque se eu não te trouxer resultado, eu nem vou te cobrar. Eu vi hoje mesmo, daquele período, eu estava atualizando, te liguei, né, mais cedo, estava atualizando de um trabalho, pô, enfim, que toda hora eu volto nele. É, Toda hora eu é, volto nele. mas E faz sozinho, sentido. cara, e esquece, sozinho não teria feito. Nem Não, é perto, verdade. entendeu? Mas assim, aos poucos, a gente vai abrindo caminhos, né? A gente vai abrindo caminhos, vai agregando pessoas. Eu lembro tem uma história muito bonita que o Guga, né, Gustavo Kirten, ele estava no Mediterrâneo de Rio das Pedras, e aí alguém chegou para ele lá e falou o seguinte, falou, Guga, aquele rapaz que está ali na quadra, ele falou que se você der meia hora de aula para ele te paga US$ 500. Aí ele, é mesmo? Vamos lá. Aí ele levantou do cara e pô, brincou com ele, meia hora na quadra, faz assim, faz assim. Depois acabou a meia hora, o cara veio com os US$ 500 lá para ele e falou assim, não, você faz o seguinte, esse foi o meu exercício de inclusão. Agora, o que você aprendeu comigo, você passa adiante. E isso é o que me incentiva a estudar mais. Então, apesar das 3 graduações que eu tenho, né, de ciências contábeis, administração e economia, as 4 pós-graduações e os 2 MBAs, outro dia até eu brincando com a Esther, né, ela perguntou se eu era vendedor. Aí eu falei, cara, se eu sou um vendedor, aí eu peguei os diplomas lá, né, os certificados, e botei em cima da mesa, tinham 64. Eu falei, olha, a Bolsa de Valores diz que eu sou, a pós-graduação diz que eu sou, a faculdade diz que eu sou. Isso eu acho que eu sou um vendedor, sim, porque eu tenho 64 graduações aqui, ou certificações, ou certificados aqui, e todos dizem que sim. Mas, talvez, né? Quem sabe? Ela falou, meu Deus do céu. Falei, pois é, né, Esther? E as coisas vão acontecendo. E não só por isso, né? É um objetivo, né? Lifelong learning long, né? Lifelong learning.
é estudar a vida inteira. Você vai aprender a vida toda e as coisas mudam. E elas vão mudando ao longo do Estão mudando tempo. muito rápido, né? A velocidade. Eu Muito parei, rápido. essa vinda aqui para Campinas, eu parei para me atualizar também, cara. Eu tô me atualizando muito nessa estrutura digital. Live, eu nunca tinha feito live, entendeu? Então tô me atualizando muito no digital, em várias frentes, em robô, enfim, porque se a gente, senão a gente acaba ficando obsoleto, né, em certos Verdade, detalhes. verdade. Não, Mas deixa, e ó, eu. Celso, está chegando ao final, já faltam 5 minutos para terminar, como passa rápido, né? E Aham, tu não falou nem 5% da tua história ainda, né? verdade, verdade. Eu conheço, eu tive o prazer de conhecer boa parte dela. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual conselho você daria para uma pessoa que está começando agora, para ter independência financeira? A pessoa que quer ter independência financeira está começando agora. Qual conselho você daria? Então, primeiro, né, guarde pelo menos 10% do que você recebe. Ponto. Se você recebe, eu ganho só um salário, eu dou R$ 2.000 por mês, então guarda R$ 200 todo mês. No final do ano, você vai ter guardado 2.400, aí vai vir férias mais um terço, 13º, e você vai chegar próximo a R$ 3.000 aí guardado no primeiro ano. Segundo conselho, que seja 10%, tá? Seria o mínimo. Todo mundo consegue, Sim. entendeu? Corta o custo, corta aquela cerveja. Se estava fumando, para com isso também. E passa até você construir as suas primeiras reservas emergenciais. Corta o custo, deixa de sair todo dia ou 3 vezes por semana, diminui isso e constrói suas reservas emergenciais. E você deve buscar uma segunda fonte de receita. Em alguns casos, eu tenho Perfeito. algumas, né? Então, uma segunda fonte de receita só para construir e acrescentar nas suas reservas financeiras. Né? E esteja sempre atento e invista no conhecimento. Um curso que você faz, uma segunda língua ou terceira língua, isso vai abrindo caminhos que algumas pessoas confundem isso com sorte, né? Mas não é, cara. Você estava capacitado no momento certo, no Falou momento da tudo. oportunidade. Eu acho que esses detalhes, essa dica que tu deu, mudaria a vida de qualquer um. Porque, né? Porque Você se a lembra aquele pessoa. dia que eu mostrei para vocês uma caixa onde eu guardava dinheiro? Para você e para o Victor. Eu Ah, falei, olha aqui, dinheiro que eu juntei durante o ano todo. E aquilo lembro, ali dava lembro. R$ 7.000. Ainda tinha dólar ali que eu recebi de uma consultoria que eu fiz para a África do Sul. Então, assim, não é nada, é o que sobrou na carteira naquele dia. Então, tu vai colocando, não dá. Então, pô, junta moeda e vai somando isso. E uma hora isso vai se tornar um montante e esse dinheiro vai trabalhar para você. Ô, Uma Celso, segunda fonte de receita. tu me lembrou uma situação, e é o hábito, né, da pessoa. Eu lembro uma vez que eu comecei a guardar dinheiro, eu ganhava a mesada do meu pai, pegava uma partezinha e guardava, eu criança. E É, aí chegou numa época assim, tipo, que eu guardei hoje uns R$ 4.000. Pô, uma criança, cara, tipo 10 anos de idade. Aí eu fazia malotinhos de R$ 100 e escondia no capacete. olha isso. Capacete do quarto. Pô, meu pai Pô, descobriu, cara. Meu pai cortou minha fonte de receita. Eu tive que gastar o dinheiro. Enfim, mas tu vê que já vem o espírito, né, da pessoa já de para você empreendedor. ver, Tá? comigo aconteceu o contrário. Comigo Porque, aconteceu o contrário. Eu trabalhava, com 8 anos de idade, eu já trabalhava numa pet shop, numa loja de animais. E eu recebia todo domingo. E eu dava o dinheiro para minha mãe guardar para mim. Eu falei, mãe, guarda para mim. Eu comprava lá uns doces. Falava, mãe, guarda para mim, guarda para mim. Aí no dia que eu achei que já dava para comprar um jogo de camisa de futebol, eu fui pedir minha mãe e minha mãe falou assim: filho, gastei. Rapaz, mas é mais ou menos a lógica foi mais ou menos essa. E aí você mais ou menos você entende que para guardar é bom guardar com a gente, né? a gente, verdade. Você lembra uma vez que eu comentei com você? Falei, Arthur, existe uma diferença enorme entre você dever US$ 1 milhão e você ter US$ 1 milhão. E depois, num dia que o caixa estava abarrotado lá da creche escola Joaninha, né? Você chegou para mim e falou assim: hoje eu estou entendendo aquilo que você falou. É, é, Que a gente conseguiu juntar uma grana lá na época, que foi o dinheiro até que se abriu Campinas, né? é. Mas assim, quem acorda devendo 1 milhão,
e quem acorda com 1 milhão, nossa, É totalmente tem um diferente. abismo de distância entre um e outro. E é Ô, isso que eu Celso, prego para as pessoas. eu vou entrar aqui numa rapidinha, num quadro que eu faço sempre no final, Aham. de pergunta rápida e resposta rápida. Então tem que Ok, ser, né? Vou te fazer as perguntas, tem que responder. tá bom. Bolsa ou imóveis? Bolsa. Mas 10%, de 10 a 30% na bolsa. Eu gosto de liquidez, renda fixa. Livro que todo mundo deveria ler. Pai Rico, Pai Pobre, tem vários, né? Mas Pai Rico, Pai Pobre é um bom livro. Um erro que você nunca vai cometer. Rapaz, é gastar mais do que eu ganho. Já Maior cometi, mas inspiração na nunca mais. vida. Jesus Cristo, né? Jesus Caraca, boa. é amor, cara. Melhor investimento que já fez. Rapaz, eu acho que. Bom, deixa eu ver. Há muitos anos atrás, mas foi quando eu comprei uma segunda linha, que foi Super Gasbras, Mendes Júnior e Mannesmann. Num dia que saiu o plano cruzado, aquilo multiplicou. Eu estava comprado, vendi, recomprei e comprei um carro zero. Caraca, em um dia. Em um dia. Um dia. Uma meta que ainda quer conquistar. Rapaz, eu acho que é ter a família unida ao meu redor, cara. Isso é bem importante. Talvez também seja um dos maiores investimentos. Dinheiro traz felicidade? Não, mas resolve muita coisa. E você Manda consegue comprar em ajudar Paris, né? muita gente. Mas você consegue ajudar muita gente. O Um dos dinheiro ele maiores casos de potencializa. separação É. é financeiro, sabe, né? Sim, sim, É. sim. Se Verdade. puder dar um conselho para o Celso Cunha de 20 anos, qual seria? De 20 anos, seria só compre ações da Itaú. Da Itaú ou Itaú. Porque, pô, Invista em Bitcoin. Compre Bitcoin na Baixa lá no início. exatamente. Eu lembro que a primeira ação que eu comprei, a empresa faliu em 2 semanas, que foi Cobrasfer. Aí eu fiquei bravo, porque o meu gerente que tinha me indicado e falou assim: agora você aprende, ninguém sabe tudo. Aí eu comecei a comprar Banco Itaú, né? E aquilo me dava dividendos mensais e era maravilhoso aquilo. Só que, pô, você vai crescendo, vai ganhando mais, aí vai diversificando, aí, pô, 10 anos depois você abre uma empresa, compra um imóvel, e aí daqui a pouco, então, se eu não tivesse feito nada, se eu tivesse comprado o Banco Itaú, pô, eu estava balançando na rede. Eu não sei, né? Meu perfil é outro também, né? Eu sou empreendedor. Então é isso, Celso. Entrevistei hoje Celso Cunha, operador de pregão, operou em Wall Street, fez a festa do milhão com 28 anos. Quem quiser aprender um pouco mais e ser atendido com consultoria financeira, já segue ele, que esse aí eu assino embaixo e é um tremendo professor. Celso, obrigado, tá, pelo seu Valeu, tempo, pelo Arthur. seu dia. Sempre é bom estar contigo. Foi um prazer. Um Forte abraço, abraço, boa irmão. noite. Igualmente. Tchau.